Então vamos, boa noite mais uma vez, vamos iniciar para a gente poder caminhar para frente, não ficar muito distante, não ficar muito perdido. A gente vai estar falando sobre essa questão de batalha, uma certa batalha espiritual, né? Eu vou trabalhar aqui, tentar trabalhar pelo PowerPoint mesmo. Se não der certo, eu tenho o outro aberto aqui com a gente, tá? É porque o PowerPoint me dá algumas opções aqui interessantes aqui dentro do que eu quero trazer para a gente. Então, vamos iniciar. Então, vocês estão, a tela para vocês aí está aparecendo, né? Sim. Ótimo, obrigado. Então, vamos lá, a partir desse princípio, um princípio que a gente precisa sempre caminhar, sempre lembrar, é uma coisa que a gente precisa sempre procurar entender, ok? E mais é uma coisa que, particularmente, no meu entendimento, e aí no meu conhecimento também, a gente pouco ouve, a gente quase não vê essas questões serem tocadas. Tudo bem que eu compreendo que também seja uma questão, duas coisas que eu compreendo. Uma questão que ela deve ser mais tratada em EBDs, né? Escolas bíblicas dominicais, por conta do assunto, para poder chegar num entendimento mais extensivo dele. E também porque, já adianto, a gente não pode aqui olhar e falar, nossa, eu quero virar um PhD sobre esse assunto e deixar outros assuntos de lado. Mas também, como todos os assuntos que se relacionam com a Bíblia, que se relacionam com o reino de Deus, a gente não pode ali deixar esse assunto de fora. A gente não pode, de certa forma, esquecer e fingir que ele não existe, até porque ele existe e ele é um assunto extremamente importante para nós. Ele é um assunto que se relaciona demais na nossa vida. É isso que a gente vai procurar entender. Então, a gente vai estar falando sobre esse assunto aqui e a gente vai tentar aqui nesse nosso tempo entender sobre os espíritos, trabalhando sobre os espíritos malignos, tá? Já vamos adiantar, porque existem, lógico, né? Existe existe o Espírito Santo, existem os espíritos de Deus, então a gente vai estar trabalhando apenas sobre os espíritos malignos. Então a gente vai tentar aqui rapidinho entender quais são e como eles nos atacam. A gente vai procurar entender isso. Por onde somos atacados, quais são as formas que a gente é atacado e como a gente vence essa batalha, óbvio, como a gente pode vencer. Há como vencer, então a gente vai ali entender esse fato, esse formato, como é que a gente consegue vencer, já que, obviamente, os espíritos são muito mais fortes do que a gente não tem, a gente é pó perto deles, mas a gente tem como vencê-los sim, tá? A gente tem como vencer cada batalha. Antes de eu caminhar para frente, óbvio também que não todos os assuntos bíblicos, né, eles acabam de certa forma puxando algumas outras coisas. Então, em alguns assuntos a gente infelizmente não vai conseguir se aprofundar tão tão profundamente, mas aí eu te indico duas coisas. Ou você, obviamente, pode também estudar sobre ele, ou se quiser, pode ali postar no grupo, a gente pode conversar sobre isso, ou até mesmo num particular, não tem problema nenhum, tá? Então, dentro da medida, vamos aí caminhar para frente. Então, aí a gente tem, lógico, a gente está falando sobre Atos, né? A gente está ali caminhando em Atos. Então, Atos 16, a gente vai ter dois pontos que é o que eu quero tratar. Mas eu vou pegar aqui a partir já do verso 16 até o verso 18, que disse assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Pausa, você vai entender até pelo próprio versículo que até aqui eles ainda não estavam cientes sobre essa condição, mas é lógico que Tiago quando vem e escreve essa epístola aí de Atos, o que acontece? Ele já está relatando o que depois eles entenderam. Continuando. Uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Então você vê que, mais uma vez, o importante era dar lucro para as pessoas, né? Ninguém queria saber dessa menina ser salva.
Seguindo a Paulo e nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Já faço uma outra pausa aqui para dizer, veja bem que até mesmo espíritos malignos podem enganar falando coisas sobre Deus. Mas isso daí a gente trata também um pouquinho lá na frente. E, finalizando, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, Paulo, né, ficou doido, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito, na mesma hora saiu. Então, por conta desse capítulo de Atos aí que a gente vai estar entrando nesse tema sobre a questão dos espíritos. Então, quem são eles e por onde eles podem nos atacar? Vamos ali entender. Bom, eu comentei ali no grupo para quem quisesse, quem tivesse abertura, fizesse ali algum tipo de estudo. Eu dei algumas indicações, também como eu coloquei, já vou voltar a relembrar, não precisa ser exatamente sobre esses pontos que eu coloquei aqui, por onde nós somos atacados. Existem outros, claro, também, mas eu pelo menos vejo que esses acabam sendo de certa forma ali os principais. E eu coloquei lá no grupo, se alguém quisesse poder fazer um breve estudo para poder fazer algum relato, poder falar. Alguém gostaria de falar sobre essa forma? Como nós somos atacados dentro desses conceitos? Tentação, pecado, distrações, desestimulação e fé? Douglas, Pode falar. eu vou compartilhar algo, porque assim, eu achei interessante, porque foi agora à tarde, eu estava conversando com uma amiga, tudo. Ela é evangélica já faz muitos anos, e ela compartilhou que sábado passado que ela tava assim fora de si. Ela falou: "Nossa, Levis, eu estava possuída por um espírito". Eu falei assim: "Credo, Mari". Aí ela falou assim: "Levis, eu fiquei tão revoltada porque eu estava dando comida para minha filha e ela não queria comer, Levis, ela cuspia a comida e assim eu estava nervosa porque ela não queria comer. E aquilo foi me dando nervoso, porque ela só queria comer besteira e não queria comer comida. E eu comecei a brigar com meu marido, e aí meu marido mandava eu ficar calma, espera, calma que a menina vai comer, não sei o quê. E eu comecei a ficar nervosa. E eu falei pra ele: quer saber? Fica com ela, eu vou embora daqui, que não sei o quê. E ela falou assim que ela ficou o dia inteiro insuportável. Tipo assim, pode ser essa mesmo, ela falou. E aí, no final da noite, ela caiu em si e falou assim: meu Deus, essa não sou eu. Eu tô dando uma brecha pra, tipo assim, o inimigo me usar. Aí ela pegou, falou assim, aí no sábado passado, uns amigos dela iam pro monte orar, ela falou: ó, Rafa, fica com a neném que eu vou pro monte orar com o pessoal, porque eu tô precisando de Deus na minha vida. Porque se eu não for buscar Deus agora, nem eu tô me suportando. Então aí eu vi que, tipo assim, Deus usou o quê? Deus não, o diabo, as coisas, a circunstância, para te tirar realmente do equilíbrio. E eu vejo que é tipo mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? No Isso, termo de tudo, né? isso. Também é uma forma, sim, é uma forma espiritual, sim. A gente tem que saber que isso também existe, tá? Tá. Alguém mais? Tá bem. Então, assim, essas são algumas formas, como eu disse lá no começo, são as mais usuais, vamos assim chamar. Talvez a gente encontraria algumas outras formas também. Ali a Levis trouxe até aí esse testemunho que também é muito válido, muito interessante para a gente entender como eles agem na nossa vida. Tá? Então, normalmente, a gente é mais atacado por essas questões. Tentações, pelo pecado em si. Lógico, você vai falar, mas a tentação é que gera pecado. Sim, mas a tentação vai estar ali sempre na tua cabeça, né? As distrações, eu coloquei ali numa certa forma, práticas e vidas mundanas, é isso mesmo, a ideia é essa mesmo, tá? Então, distrações é você começar a caminhar pela sua vida, buscando mais coisas e deixando as coisas de Deus de lado. Você começa a deixar as coisas de Deus de lado. Por quê? Porque conforme você vai se distraindo nesse sentido, com as coisas do mundo, como eu coloquei, é óbvio, com certeza, que isso vai acontecer com qualquer ser humano. Não existe ser humano que não passaria por isso. O que acontece é o quê? Quanto mais distante da palavra, mais fraco você fica espiritualmente. Então, se você fica mais fraco,
espiritualmente, Paulo vai dizer, acho que em Colossenses, se eu não estiver enganado agora, Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito, ou seja, existe sim a possibilidade da gente apagar o Espírito Santo de nós. Se não apagar, também de diminuí-lo a sua presença, diminuí-lo a sua intimidade. E quando a gente faz isso, faz essa diminuição do Espírito Santo, vamos assim chamar, obviamente que a gente cai lá em Romanos, que é quando Paulo fala assim, olha, a carne pende mais para as coisas do mundo. Então, obviamente que a gente, com essas distrações, a gente vai estar muito mais suscetível a ter ações espirituais malignas na nossa vida, para que a gente se afaste cada vez mais de Deus, tá? Existe, a gente pode dar como exemplo, muitas pessoas que abandonam a fé. Normalmente, as pessoas que abandonam a fé, elas caem em algum desses detalhes. Ou é por conta, eu tiraria aí a tentação de lado, mas ou ela vai cair por conta, ou ela vai abandonar a fé por conta de pecado, ou por conta de distrações, desestimulação também, ou por conta de fé. A desestimulação é exatamente dentro desse conceito aí que eu coloquei, que são aqueles ataques, que, sabe, usa pessoas, usa coisas para te dizer, você é falho, você é pecador, você erra, você não é digno de estar na presença de Deus. Esses tipos de desestimulações, e também a gente poderia trabalhar aí a questão da desestimulação da vida, que gera, em muitos casos, pensamentos suicidas, tá? Então, esses tipos de desestimulação também acontece e também é tudo uma operação maligna. A questão da fé é básico, não tem muito onde a gente ir muito falar muito além disso. A parte da fé é lutar contra a sua fé. Você está com um problema ali, é óbvio que o que vai acontecer? O inimigo, o espírito maligno, vai agir para que, vamos dar um exemplo, você está com um problema, você orou e nada aconteceu, óbvio, ele vai atacar a sua fé, ele vai dizer, olha, tá vendo? Você está orando e nada está acontecendo. Olha, você tá buscando, você está jejuando, você está lendo a palavra, mas o seu milagre, a sua cura, a sua libertação não está chegando. Então, isso é o quê? Isso é trabalhar na sua fé. Para quê? Para que a sua fé cada vez mais se apequene, para que a sua fé cada vez mais seja algo ao qual você mesmo não creia. Você mesmo comece a tirar e concluir com dúvidas, com mais questionamentos. Você começa a ser uma pessoa mais descrente. E isso tudo tem uma ação maligna, tá? Lembrando que as ações malignas, elas não, que eu digo ações malignas, elas não estão, não digo no âmbito de o espírito maligno vai fazer por você, não é assim, tá? Porque senão, então, a gente não seria, não haveria a justificação pelos nossos erros, pelas nossas falhas, mas e ali a gente vai pôr ali um pouquinho para frente, há muito da indução. Então, apenas para caminhar também para frente, a palavra nos aponta algumas coisas. A palavra nos aponta algumas coisas, que é o quê? É como esses espíritos podem nos atacar. Então, a gente precisa entender, eles podem nos atacar tanto no singular quanto no plural. O que eu estou querendo dizer com esse singular e plural? A gente pode ter um ataque, sofrer um ataque espiritual maligno, tanto de um espírito, quanto de vários. Então, ali eu coloquei, é uma outra coisa que eu não vou conseguir fazer, tá? Ler todos os versículos, mas se você tiver aí, depois eu passo, inclusive, aí para todos esse estudo que eu fiz, para que vocês possam ler versículo a versículo, se necessário. Então, Marcos 9 está falando sobre quando Jesus repreende um espírito imundo. Lucas 4 é a passagem onde os espíritos dizem, que nós temos contigo, e eles estavam possuindo ali um homem, tá? Então, pode acontecer de você sofrer um ataque tanto de um espírito quanto de vários. Isso daí é lógico. Cada caso é um caso, tá? Aí é caso de análises para você entender se ali está sendo um ataque espiritual de um espírito ou de vários, mas serve para a gente entender, ok? A gente tem aquela passagem bem conhecida, né? De quando Jesus chega na frente dos demônios, ele pergunta qual o teu nome, eles dizem, meu nome é Legião, ou seja, se é legião, são muitos demônios, são muitos espíritos malignos. Então,
existe essa possibilidade, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma questão até aqui? Ô, Douglas, Oi? só um comentário. Eu acho que o que a gente também não pode não saber definir, né, na verdade, o que é falta de domínio próprio e o que é realmente um ataque maligno, um espírito, alguma coisa do tipo, né? Porque às vezes acho que as pessoas podem meio que espiritualizar muito, né? Ah, o inimigo tá me atacando, ou a tal pessoa estava possessa, tudo. E muitas das vezes, se tratando de cristãos, eu acho que está muito mais relacionado aos frutos do espírito, né? E que cada um tem que desenvolver, e não somente a espíritos malignos. Não sei se faz Perfeito. sentido para vocês. Não, com certeza. Com certeza, tá? É isso mesmo, Leiner. A gente não pode, apesar de a gente sofrer intensos ataques espirituais, vamos fazer aqui uma colocação. Por exemplo, tem o Benjamin, ele anda aí por um tempo, eu não quero esticar a conversa, mas vamos lá. Ele tá tendo algumas visões ali no quarto dele, que ele diz que ele vê um espírito, é um espírito maligno. E, lógico, óbvio, a gente está orando, a gente está ali clamando, a gente está indo, tá? A gente tem que entender o seguinte, tá? Oração contra espíritos não é porque você orou uma vez, expulsou, que ele nunca mais vai voltar, ou que você nunca vai sofrer um outro tipo de ataque. A gente tem que entender que a luta é diária, as orações devem ser diárias, tá? Mas também a gente pontua aí dentro do que a Lene falou e também um outro ponto. A gente também não pode espiritualizar tudo no sentido, eu tô fazendo isso porque tem um espírito, tô fazendo isso porque tem um espírito. A gente tem que entender que existe uma palavra muito importante, que é o quê? É brecha. A gente não pode dar brecha. Os espíritos sempre vão trabalhar debaixo de brechas, daquilo que a gente abre. Mais um pouquinho para frente a gente vai fazer um comentário um pouco maior sobre isso. E o segundo ponto é que a gente, só para concluir, Leves, o segundo ponto é que a gente não pode ter medo, tá? Mas isso também eu vou falar um pouquinho mais para frente. Fala lá, Leves. Assim, também não para esticar, né? Mas que se fez comentário, eu vou compartilhar também. O Natan, ele também teve visão 2 vezes, assim, bem nítida mesmo. E aí acabou, o Jaime teve um sonho à noite, e o sonho do Jaime, ele viu uma mulher que vem, tipo assim, de salto na casa, e a minha mãe também viu uma mulher, e o Natan mostrou onde é que estava a mulher, e ele não estava conseguindo dormir, ele mostrou onde estava, e era onde a minha mãe tinha visto no sonho, e é onde mais ou menos o Jaime estava vendo barulho de salto em casa. E no outro dia, ele falou que tinha uma pessoa dentro do meu quarto que era muito feia, e ele não queria entrar de jeito nenhum. E aí a gente orou, aí expulsou, e aí depois eu falei assim, Natan, tem alguma coisa aqui? Ele falou, não, não tem mais nada. Foi embora. É assim mesmo, tá? Eles estão ao derredor, como a própria palavra vai nos dizer e afirmar, ela fala exatamente isso. O espírito maligno está onde? Está ao derredor, procurando que ele possa o quê? Possa matar, roubar. Então a gente tem que entender que a gente sempre vai ter esse tipo de contato. Querendo ou não, a gente tem. Por isso que a gente tem a tal da batalha espiritual, ok? Caminhando. Pode falar. O Douglas, mas só para pontuar, assim, não que eu não creia nesses espíritos, não. Eu tenho certeza que todos nós sofremos vários ataques. Meu comentário foi mais em relação a algumas, né, pessoas justificarem certas atitudes ou comportamentos, né, baseados nisso. Mas eu creio totalmente também no mundo espiritual, e eu sei que todos nós, né, estamos propensos a sofrer ataques, e todo dia, né? Todo mundo, igual você mesmo colocou no começo, todo mundo tem as suas guerras para lutar, e com certeza as espirituais são as maiores, né? Não, perfeito, Lerner. É isso mesmo, como você bem declarou, e você falou, a gente não pode olhar e falar assim, eu não venço esse, vamos colocar, eu não venço esse pecado porque tem um espírito em cima de mim, porque tem um espírito fazendo... Não, aí é um outro ponto. Ele vai agir sempre debaixo de brecha. Então, conforme a gente vai abrindo brecha, igual usar aí o testemunho que a Levis trouxe, dessa conhecida dela, a palavra diz, né? Não vos ireis para não dar
lugar ao tentador. Então, ou seja, conforme a gente abre as nossas brechas na nossa vida, de algumas formas que a gente vai aí falar um pouquinho lá para frente, então conforme a gente abre, vai abrindo brecha, é onde ele trabalha, é onde o Espírito vem e trabalha, tá bem? Ô, Douglas, Pode falar. eu só queria fazer uma consideração, eu entendi perfeitamente, concordo com o que a Leiner falou. E muitas vezes as pessoas têm essa tendência de querer confundir, né? Uhum. Às vezes é mais uma opressão. A opressão ela é muito real no nosso meio, nós cristãos, né? Era uma coisa assim que eu nunca tinha vivenciado, mas esse ano eu vivenciei uma situação muito atípica, que foi a Vanessa na cama, levanta desesperada, como se ela estivesse sendo enforcada e sufocada por algo. Ela não compreendia, como se algo segurasse o pescoço dela realmente. Na hora eu também, né, assim, depois ela me contou de manhã, foi justamente naquela época em que eu tive uma grande crise de ansiedade, algo vocês sabem, né, eu já contei essas coisas. E depois eu, numa conversa, falando com o pastor Daniel Antônio, ele falou, Cacá, isso já aconteceu comigo, de eu levantar na cama dessa forma, e eu e minha esposa, e a gente viu, ele viu o demônio no quarto dele, ele viu. No nosso caso, não, mas a Vanessa falou que ela se sentia assim, alguém pressionando o pescoço dela, e ela levantou desesperada, tentando respirar, o ar não vinha, e isso tudo foi bem no meio de toda essa situação que eu vivi, nós aqui vivemos, né? Então, eu acho que às vezes está muito relacionado à falta do fruto do Espírito realmente, que é aquela falta, né, de comunhão com Deus, né? Não estou falando assim no meu caso, não que eu seja perfeito, mas a minha situação aqui eu acho que foi uma outra coisa, enfim. Mas entrando naquilo que a Leiner falou, é uma falta às vezes de mais profundidade, intimidade com o Espírito Santo, e essa é a brecha geralmente que Satanás usa para trazer uma opressão, algo do tipo assim. Eu só queria deixar esse comentário. Não, perfeito. Ótimo também. Muito obrigado. E, bom, aí já complementando isso tudo aí que o Cacá tá falando, como é que a gente pode ser atormentado ali pelos espíritos, tá? A gente tem basicamente 3 formas. A gente tem a possessão. O que é uma possessão? Possessão é aquilo que a gente vê muito. Vamos declarar aqui a igreja. Vai. A Universal é uma igreja que faz muito, né? A tal da expulsão de demônios. A possessão é basicamente isso. É realmente o demônio tomar posse do corpo da pessoa. Isso existe, tá bom? Isso de fato existe. Ah, mas aí então possessão pode acontecer do espírito maligno fazer alguma coisa? Pode, tá? É óbvio também, claro, evidente, que nesse caso eu entendo assim, eu entendo, se alguém me entender de frente, não tem problema, a gente escuta, mas eu entendo que no caso da possessão, perante Deus, essa pessoa não tem, como posso dizer, ela não vai estar sendo julgada conforme as ações de uma possessão, porque ali ela está simplesmente, o demônio está usando o corpo dela. Ok? Então eu entendo que nesse ponto, perante Deus, perante a justiça de Deus, isso é desconsiderado. Existe a possessão. Mas, lembrando que a Leiner, o Cacá, todo mundo muito bem trouxe, tá? A gente não pode dizer que tudo é uma possessão. Ah, fiz isso porque eu estava possuído, fiz aquilo porque estava possuído. Para justificar nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Não, isso não existe, tá bom? E o segundo ponto é uma opressão. Aí o Cacá trouxe muito bem um testemunho. Normalmente a opressão, ela vai acontecer muito mais num sentido. Quando você está intercedendo por alguma pessoa. Vou ali usar o Cacá, já que ele deu esse espaço, abriu esse espaço para a gente. Com certeza a Vanessa estava orando, intercedendo por ele. A pessoa sofre uma opressão. A opressão, ela vem para quê? No meu entendimento. Ela vem para que você tenha medo. Para que você olhe e fale, opa, peraí. Você tem ali um entendimento do que está acontecendo e você olha e fala assim, vou parar de orar, porque eu não gostei do que aconteceu. É lógico, o medo todo mundo vai sentir, né? Não tem como negar que a opressão você vai sentir medo. A opressão ela pode vir na figura, como o Cacá deu de testemunho, tá? Você sentir sendo tocado, sendo esganado. Já aconteceu isso comigo. Eu acho que eu já contei esse testemunho para vocês. Isso também já aconteceu comigo, também numa intercessão que eu vinha fazendo. Por isso que
pulando um pouquinho para a intercessão, sempre é importante quando você interceder, você fazer uma oração realmente de batalha espiritual, ou seja, você apontar de que você nega, de que você rejeita todas essas causas e algumas outras coisas, tá? A opressão pode ser nesse formato. A opressão também pode acontecer, às vezes acontece também, você começa a se sentir angustiado sem saber o porquê, tá? Pode ser uma questão física sua, mas dependendo da situação, pode também ser uma opressão espiritual. Pode ser algo. Enfim, a opressão, ela vai fazer com que você não se sinta nada bem, ela vai fazer com que o seu espírito se abale. A verdade, em resumo, a gente pode declarar dessa forma, tá? A opressão, ela faz com que o seu espírito fique abalado, você fica naquela coisa que você não está entendendo direito o que está acontecendo contigo e você não sabe por quê e tal. Então, ela pode acontecer nesses sentidos. O terceiro ponto, e antes de eu chegar nesse terceiro ponto, tá? Lembrar que todas essas formas que os espíritos podem nos atormentar, ela pode acontecer para adulto, óbvio, e para crianças também, tá? Eu conheço o pastor que já fez até mesmo expulsar demônios de criança possuída. Quem não acreditar, eu acredito porque é um pastor muito sério que eu conheço. Não é, ele nem trabalha na área de libertação em si, mas já aconteceu. Então, acontece possessão em crianças também. Tá? Eu vi um vídeo, inclusive, aí eu tenho que falar sobre isso para a gente falar sobre essa questão do infantil. Eu vi um vídeo mesmo, então não é ninguém falando, onde... Qual era o nome do jogo? Acho que era... Eu não vou falar o nome do jogo porque eu posso me enganar, mas era um joguinho de luta, alguma coisa assim. Oi? Free Fire? Free Fire, deve ser isso. Eu tava com isso na cabeça, João. Eu acho que é isso mesmo. E esse vídeo, essas crianças, tanto que jogaram esse jogo, elas foram possuídas. E algumas eram possuídas e algumas sofriam fortes opressões. Opressão de chorar, opressão de falar que estava vendo demônio, opressão de falar que estava... Enfim, coisas terríveis, tá? Então, pode acontecer com criança também. Nos 3 aspectos aí que você tá lendo. Tanto na possessão, quanto na opressão, quanto na indução. A indução nada mais é do que, no claro português aí, que é que talvez seja aquilo, talvez não, eu vou dizer, eu vou colocar, é a forma onde os espíritos mais agem. O que é a indução? É ele te induzir. Sem fazer as críticas certas ou erradas, mas eu acho interessante quando eu assisto às vezes aquela novela Jesus, a forma como eles colocaram o demônio, né? Ele age exatamente assim, muito por indução. Ele chega na pessoa e fala alguma coisa, aquela pessoa se irrita, ou aquela pessoa toma um tipo de ação, de atitude. Aí colo e complemento mais uma vez com o que a Lêner muito bem trouxe, e o Kaká e todos os demais também muito bem trouxeram. O que acontece? O demônio vai te induzir, mas a ação é sua. Então, ele vai usar aquilo que você deu de brecha, ele vai trabalhar em cima disso, para que daí você pratique uma ação, tá bom? Então, não é que o demônio vai chegar, vai pegar na sua mão, vou usar apenas um exemplo, vai pegar na sua mão e vai falar assim, dá um tapa na cara da sua esposa. Deu um tapa na cara da sua esposa. Então, foi o demônio que fez isso, foi o capeta. Não, quem fez foi você. Ele te induziu, mas você fez por conta de que você deu ali uma abertura para que ele trabalhasse em cima disso, ok? Aí a gente tem ali uma listinha, tá? Eu vou tentar terminar aí nossos últimos 10 minutos que a gente tem nessa primeira parte. A gente tem uma listinha aqui interessante de formas de espíritos. Mais uma vez, pode ser que você descubra mais algumas formas, tá? Mas são os espíritos que a palavra nos apresenta. Às vezes a gente trabalha, né, só com o capeta, o satanás e tudo mais. Não tem só ele, tem vários. Então a Bíblia nos apresenta que existem. Eu não vou ler os versículos, tá bom? O versículo, mais uma vez, está aí na tela, você pode ler e depois eu vou passar para você poder ler com mais calma. Então a gente tem os espíritos que podem ser surdos e mudos, sim. Existem pessoas que são surdas e mudas por questões espirituais. Mais uma vez, vou sempre ponderar isso daqui, tá? Às vezes é físico, tá bem? Mas às vezes pode ser espiritual.
Então, cada caso tem que ser analisado. Você tem que ter o discernimento espiritual. Por isso que é importante a gente buscar discernimento espiritual para a gente entender, isso é algo físico ou é algo espiritual? Vou dar um exemplo bem curtinho. Às vezes, isso já aconteceu comigo também. Às vezes você sente dor de cabeça. Às vezes dor de cabeça é física. É alguma coisa que... físico. Coisa física. Às vezes pode ser espiritual. Eu já passei pelos dois casos. Já tive dores de cabeça tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Lógico que se for no sentido espiritual, você ora e isso com certeza vai ser vencido na batalha. Existem espíritos maus, óbvio, né? Como Ô, não vai ter Douglas, os espíritos maus? Pode falar, Cacá. como você conseguiu definir a dor de cabeça quando era espiritual e quando não era? Olha, eu consegui definir na época, quando eu tive, não são nem, foi muito raro que aconteceu isso. Normalmente, por quê? Normalmente, mais uma vez, por estado de intercessão, quando você está intercedendo muito por uma causa, por uma pessoa principalmente, né? E você começa ali. Naquela época, eu entendo que eu tive um certo discernimento espiritual, principalmente a Amanda, porque quem orou por mim foi ela. Eu comecei a falar, tô com muita dor de cabeça, tô assim, assado, e a gente começou a Amanda tem essa mais facilidade, né, de lembrar o dia a dia, aí a gente foi lembrando das coisas como estavam acontecendo, aí ela falou, olha, vamos orar para ver se isso, porque isso pode ser algo espiritual. E era porque logo depois que ela orou, e eu, graças a Deus, isso é um relato de testemunho, logo depois, quando ela terminou a oração, a minha dor de cabeça tinha ido embora, tá? Então, mas é a busca, né, do discernimento espiritual que a gente tanto precisa. Tá? Mas lógico que também assim existe um histórico ali de, vamos dizer assim, da nossa vida que a gente pode conseguir fazer uma avaliação. Lógico, né? Se eu comer uma feijoada de noite, eu tô lascado, vou acordar vou acordar com uma dor de cabeça lascada, porque não precisa nem comer mais feijoada à noite, gente. Esses dias mesmo comi um pedacinho de chocolate à noite, nossa, de madrugada tava terrível, tá? Então, a gente também tem os espíritos maus, óbvio. A gente tem os espíritos de adivinhação, a gente teve o próprio Atos 16, por onde a gente iniciou. Existem sim os espíritos de adivinhação. Aliás, a palavra eu vou até usar essa palavra, nos proíbe, tá? De buscar esse tipo de coisa. Pessoas que leem seu futuro, isso é tudo espírito maligno que vai falar sobre a sua vida. Horóscopo, vou ler meu horóscopo. Espírito maligno, tudo isso é espírito maligno. Deus não criou essas coisas, tá bem? Outros espíritos que a gente pode achar mentirosos. Esses têm muito da indução. Eu entendo que tem muito da indução, que é o quê? É aquela pessoa que ela gosta de mentir, ela vai mentindo. Ela tem ali a indução do espírito. Os perversos, existem espíritos perversos, os enganadores, espíritos também enganadores, então você vê que tem uma listinha boa aí de espíritos. Espírito de erro aí a gente quase poderia assimilar quase como um espírito do anticristo, mas espírito de erro a gente pode levar para outras questões também, espíritos que nos levam a cada vez nos afastar mais de Deus, fazer as coisas erradas, e chegar até o ponto, quem sabe, de, como diz em Romano, Deus nos entregar ao nosso próprio erro. Espírito de enfermidade, existe espíritos de enfermidade, eu acabei de dar o exemplo da dor de cabeça que eu tive, mas existem diversas enfermidades que podem ser espirituais. Mais uma vez, que eu acho sempre importante, nem sempre, às vezes é físico, às vezes é coisa realmente do físico do ser humano, do nosso físico, mas pode sim haver espíritos de enfermidade. Como você está vendo aí Lucas 13:11, a própria palavra afirma isso. Tá? Espírito de luxúria, que seria também a lascívia, isso daí é um espírito bem complicado. Às vezes eu vou dar um caso, às vezes a gente ouve muito no meio gospel, o espírito da Jezabel, né? O espírito da Jezabel tanto casa no espírito da luxúria e da lascívia, quanto no outro que você deve estar vendo aí, que é da prostituição da sexualidade. A Jezabel ela é apenas uma forma que se foi utilizada no meio da igreja, mas não é exatamente esse nome, tá?
não é exatamente esse nome. Aliás, se a gente for ver, a Jezabel, além do espírito de luxúria, lascívia, prostituição, sexualidade, ela também tinha o espírito do erro, ela tinha diversos espíritos, tá? Então, essas coisas podem acontecer. Dando uma pausinha aqui, onde você pode cair nesse espírito da luxúria e da lascívia? A gente, tanto homem quanto mulher, né, quer ser os tais dos metrosexuais. Não estou dizendo que porque você quer se cuidar, você está com um espírito maligno, tá bem? Não é isso. Mais uma vez, cada caso é para se avaliar. Mas a gente precisa sempre estar muito atento para que a gente não se desvie da verdade, não se desvie da palavra, tá? A mulher que gosta, por exemplo, de ficar usando roupas extremamente aí que mostram o seu corpo decotado, essas coisas e tal, ela pode sim estar sofrendo ali com o espírito da luxúria. Se ela não tá, pelo menos ela tem uma indução, porque ela vai estar abrindo uma grande brecha, porque com certeza aquele tipo de situação é uma coisa que ela gosta bastante. Tá? Prostituição, sexualidade, óbvio, homem muito sofre com isso, tem muito homem que sofre com isso na questão da prostituição, sim, da prostituição, da masturbação, de filmes pornôs, como a gente conhece. Isso tudo são espíritos malignos que induzem, tá? Que induzem ali homens. Mulheres também acabam tendo mais homens. A gente tem o espírito do anticristo, óbvio. O espírito do anticristo já reina. O anticristo não é apenas uma pessoa, a gente tem que lembrar, é um espírito. E esse espírito age em quem? Em todos aqueles que são contrários à palavra de Deus. Espíritos destruidores, espíritos escravizadores. Eu vou dar um testemunho interessante, vou passar para vocês. Espíritos imundos, espíritos de ciúmes, essa coisa às vezes, né? A gente tem muitos ciúmes, a pessoa ciumenta, ciúmes às vezes do marido, da esposa, do amigo. Tomem cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse tipo de situação é uma brecha para que um espírito haja em nós, tá? Ganância é outra coisa que a gente vê bastante aí no mundo, né? As pessoas gananciosas, cada vez querendo mais e cada vez abandonando, ou abandona ou vai deixando Deus de lado por conta de uma ganância, porque quer ter, cada vez quer ganhar mais coisas, e isso pode estar acontecendo. Espírito de loucura, mais uma vez, existe loucura, que ela é loucura de fato, com problemas mentais, mas até mesmo pode haver uma loucura que seja espiritual, tá? Espírito de desobediência também tem bastante. E a gente precisa, então, ter cuidado com essas coisas. E aí, eu chego aqui na segunda parte, que é onde a gente vai entrar no testemunho, mas como a gente tem um minutinho, então eu vou terminar esse primeiro ponto para a gente voltar, e aí eu dou os 2 testemunhos que eu quero apresentar para vocês, tá bom? Então, até por aqui, a gente termina a nossa primeira parte. Deixa eu concluir aqui.